Renato tinha 14 anos quando um dia o pai dele chegou para ele e disse que ia mandar ele para morar na capital. O pai dele e a mãe dele tinham 12 filhos e ele era o mais velho de todos, né? E estava muito ruim lá no interior, não tinha plantação, estava muito seco, né? E basicamente o pai e a mãe estavam passando por dificuldade, né, com os filhos. Então, um amigo do pai de Renato pediu, né, se ele podia liberar o filho dele mais velho para ajudar ele no armazém, que ele tinha um armazém na capital. E o pai dele achou que deveria, né? Seria bom para ele. Só que Renato não quis ir não. Renato chorou, pediu a mãe dele, pelo amor de Deus, para não ir. Mas não teve jeito, né? A mãe dele disse: não, meu filho, vá, porque vai ser bom pro seu futuro. Você vai lá, você pode crescer. Aqui não tem nada para você, né? A não ser trabalhar na roça. E como você vê, tá a dificuldade até de fazer roça, porque não tem água, não tem nada, tá tudo seco. Então teve o carro, né? Que passava o carro do leite, né? E trouxe o Renato para a capital, né? Para casa do Zé Girão, que era o dono do armazém. O Zé Girão, ele era um rapaz já de 40 e poucos anos, né? Não era casado, não tinha filho, não tinha família, bem dizer, né? E quando o Renato chegou na casa do Zé Girão, lá no armazém, o Zé Girão recebeu ele muito bem, né? Disse: pronto, aqui você vai trabalhar comigo, você se esforçando, você pode crescer aqui dentro. Tudo bem, né? O Zé Girão, ele era uma pessoa que ele tinha alguns funcionários e ele andava meio desconfiado, né? Que o pessoal estava metendo a mão no patrimônio dele e ele queria alguém de confiança para poder ficar no lugar dele quando ele tivesse que resolver algum problema, né? Então ele pediu ao Renato para fazer algumas anotações para ele, né? Só que Renato disse que não sabia ler nem escrever. Zé Girão poderia ter ficado com raiva, né? Como é que pode um rapaz de 14 anos não saber? Mas pelo contrário, quando foi no outro dia, ele pegou os documentos do Renato, né? Que ele tinha trazido e matriculou o Renato num curso intensivo à noite, né? Para ele aprender a ler e aprender a escrever, matemática, essas coisas todas, né? Para ele poder ficar no lugar dele enquanto ele estivesse ausente. E nisso passou o tempo. Com uns 6 meses, Renato já sabia ler, já sabia escrever, já sabia calcular muito bem, né? E nisso o Renato assumiu o lugar dele, quando ele não estava lá. E com isso ele descobriu que os pessoal realmente estava já roubando há algum tempo, né? E com isso ele falou pro seu Zé, né, que estava acontecendo isso, isso e isso, né? E o seu Zé tomou as providências dele, né? Botou algumas pessoas para fora, né? Mudou o quadro do funcionário. E o Renato foi estudando. E quando ele estava mais ou menos com 20 anos por aí, ele já tinha concluído o segundo grau, já tinha entrado na faculdade de economia, né? De economia. Ele era basicamente o contador do seu Zé, né? E depois ele também fez a administração. Quando o Renato completou 30 anos, ele ainda era solteiro. E o seu Zé Girão, adoeceu, né? Adoeceu. Uma doença que veio assim, de uma hora para outra. Ele era um homem cheio de saúde, né? Mas de uma hora para outra ele começou a emagrecer, começou a ficar doente. E o Renato assumiu a frente dos negócios, né, enquanto ele se tratava. Só que ele não conseguiu vencer essa doença. Mas antes dele falecer, ele fez um testamento deixando tudo para o Renato, né? Porque ele não tinha família, ele não tinha filho, não tinha nada. Só tinha o Renato, e ele tinha o Renato como um filho. Para ele o Renato era um filho, né? Ele passou aqui todo tempo criando o Renato como um filho. E ele chegou a falecer. E o Renato chorou muito, que o Renato também tinha ele como um pai. E o Renato herdou o armazém, né? Algumas casas que ele tinha. E com isso o Renato pôde ajudar a família dele, né? Porque
Até então ele não podia, porque nada era dele ainda. E o Renato nunca pegou nada do seu Zé Girão que não fosse autorizado por ele. Aí o Renato trouxe a família todinha para a capital, né? Alojou todo mundo, comprou casa para todo mundo, deu emprego para os irmãos. E com isso a vida dele mudou, né? A vida dele mudou, depois ele fez a família, né? Casou, teve filhos. E foi isso. Com isso o Renato conseguiu mudar de vida. Pois é, galera, se você gostou da história, você pode se inscrever no canal, curtir, né? E é isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.